Epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler a palavra de Deus, que é a base da preparação, para preparar nossa alma para o arrebatamento, é a palavra, né? E nesta noite possamos entender melhor o plano da redenção, o plano da salvação de cada um, né? Deus tem um plano com você, Deus tem um plano com cada um de nós, e por isso nos dá a sua palavra para nós se alimentar, aprender, se preparar, né? É a mensagem da hora. Tudo é bom, melhor é a palavra. Na mensagem Adoção, o irmão Brana disse que uma pregação, ela é muito boa, que ela mostra o céu e o inferno para o pecador, e o pecador faz a decisão. Mas o ensinamento, ele vai além de uma pregação, porque ele fundamenta a nossa alma na palavra, e nós acabamos descobrindo o que nós precisamos, o que devemos fazer para ser melhores cristãos, né? Vamos então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante, nós vamos ler. Aqui fala acerca da ressurreição e da vinda de Cristo, né? Diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, somente lemos a Tua palavra neste momento, e agora não podemos fazer mais nada. Se o Senhor vivificar ela em nosso coração, nós vamos sair daqui abençoados nesta noite. Vivifica para nós, Pai, a Tua palavra. Queremos aprender de Ti, Senhor, que é manso e humilde de coração, e queremos encontrar descanso para nossas almas. E esse descanso somente vem quando nós cremos correto e temos certezas que estamos fazendo tudo o que o Senhor pediu para que nós fizéssemos. E nesta noite, Deus, viemos na Tua presença pedir a Tua misericórdia. Senhor, não queremos sair daqui como chegamos, mas queremos sair daqui melhor nesta noite, Senhor. Queremos sair daqui com os nossos corações ardendo pela palavra do Senhor. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, pedimos pela continuação desse culto nesta noite, para a honra e glória do Teu santo nome que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos, podemos assentar. Está conosco nesta noite aqui o irmão Márcio e a irmã Rosilane, seus filhos, são meus sobrinhos que vieram lá de Passo Fundo, né? Deus abençoe vocês. Tem mais alguém que está aqui entre nós esta noite?
Não tem? Enfim, que todos nós possamos ser abençoados nesta noite, né? Eu gostaria de comentar juntamente com vocês aqui, relembrar de muita coisa que já foi falado, mas você sabe que às vezes passa por alto. Nós precisamos sempre de um renovo, de uma cutucada, né, da palavra, para que a gente possa voltar a memorizar de novo aquilo que a gente já aprendeu. E a tendência humana é sempre esquecer, né? As pessoas se tornam esquecidas, eles vão indo, esquecem, e depois precisam aprender novamente. Tudo o sentido da vida, quando a pessoa para de fazer qualquer coisa, a tendência é esquecer daquilo. E nós sabemos que Deus, Ele é perfeito em três. Sempre, eu quero que vocês observem comigo nesta noite, que Deus sempre Ele trabalha em três pontas, de três maneiras. Ele tem três ofícios, e tudo que Ele fez em três, porque o número 3 é o número da perfeição, o 7 é o número da perfeição, e o 3 é o número de Deus. E nós vemos que, se você observar a natureza, você vai ver que a natureza também ela tem suas três dimensões, que é a terra, que é o mar, a água e o ar, os céus. E para cada dimensão desta existe um rei que rege. Na terra, falando da natureza, na terra, na selva, ali é o leão, o rei da tribo, o rei da selva. Jesus foi considerado como o rei, o leão da tribo de Judá. E pode tudo ser bravo, ser forte, mas quem domina é o leão. Todo respeito ao leão. Isso é uma ordem de Deus. No mar é os tubarões. Pode ter grandes animais lá ferozes, mas eles respeitam os tubarões, que é o rei da água, o rei dos mares. E no ar existe cerca de 280 espécies de aves de rapina, gavião, tudo que, enfim, bicho carnívoro, mas o rei de tudo é a águia. Tudo respeita a águia. E nós observamos que o leão representa Jesus. E na selva ali, ou melhor, no mar ali que rege, também representa Jesus. E no ar também representa Jesus. Porque Jesus domina em todo sentido. Deus, Ele rege em todo sentido, em qualquer dimensão. E quero que você observe que, então, este mundo que nós vivemos, ele é um mundo misterioso, que o homem, ele pode estudar do jeito que ele queira, mas ele ainda não descobre todo o segredo de Deus, que Deus fez. O homem não chega lá. E esse mundo, vamos falar, depois que o homem foi criado, o mundo foi contaminado pelo homem. Vocês estão entendendo? Porque quando Deus formou Adão e a Eva, o responsável pela contaminação, por tudo que tem de ruim hoje, é os seres humanos, que foi o Adão e a Eva lá no princípio. Vocês estão entendendo? Gênesis 6, nós encontramos que quando a maldade do homem subiu à presença de Deus, e ficou um cheiro mau diante de Deus, Deus disse: eu me arrependo de ter feito o homem que criei.
Eu vou exterminá-los da face da terra. Por quê? Nós ouvimos aqui já o porquê da exterminação do homem da face da terra. Porque existiu as duas linhas que é considerado biblicamente como as duas vinhas, a vinha má e a vinha boa, a verdadeira e a falsa, que surgiu de Abel e Caim. E aquelas vinhas, elas vieram desenvolvendo e elas estão aqui entre nós. Gênesis 9, versículo 25, você pode ver ali que a maldade, o espírito mau, o espírito que estava em Caim, ele passou pela arca num filho de Noé, o Nucão. E ele seguiu do outro lado e continuou agindo da mesma maneira que ele agiu lá atrás. E quando você observa isso, o mundo chegou, dentro de 2000 anos, de Adão até o dilúvio, foi 2000 anos. Você já leu na Bíblia e você sabe quantas pessoas restaram que estavam corretas com Deus. 8. E o resto morreu tudo. Então veja aonde chegou a maldade dos seres humanos. Sobrou 8 pessoas e o resto morreu. Às vezes tu pode ficar pensando assim, mas só 8 de tudo isso? Sim. E se nós olhar atrás, que foi o Enoque, que é um tipo da noiva, foi um só que foi salvo. Então isso aqui vem apertando, ele vem nos trazendo de uma maneira que deve cair um desespero em nosso coração, em nossa alma, por viver melhor para Deus. Vocês compreendem? Esses 2000 anos sobrou 8 pessoas. Mas dos 3 filhos de Noé, depois que as águas baixaram, Jafé, Cão e Sem, existe todos os seres humanos que tem hoje na face da terra. Até esse dia eu estava dizendo que os seres humanos, ele multiplica mais que rato, né? E tanto que se multiplica o ser humano. Veja a multidão. Mais 2000 anos que foi do dilúvio até Jesus, deu-se outro acontecimento que marcou a história. O dilúvio já marcou a história. E o outro acontecimento, no fim do quarto milênio, deu outro acontecimento que marcou a história. O que foi? Uma virgem concebeu e deu luz a um filho. Você entendeu? Nunca se ouviu falar disso. Mas a virgem concebeu e deu luz a um filho, e aquele filho, chamado Jesus, foi o responsável por toda a raça humana que está na face da terra de dar salvação. Você entende? Ou melhor, de 2000 anos para cá, o que fosse, depois de Jesus. Ele é o responsável. Só que não adianta você ser responsável por alguém se aquele alguém não está sujeito às suas ordens. Ele é tanto responsável quanto você obedece, quanto nós obedecermos a ele. Senão, pode ser o responsável, mas se a pessoa não tiver sobre o domínio, não quiser ser dominado por aquela pessoa, a pessoa, ele está livre. Jesus está livre, o profeta disse. Deixou, ele desceu. Pensa bem aqui, ele desceu em forma humana para redimir, para derramar seu sangue, em forma de um ser humano, a primeira vinda de Jesus, para redimir, para derramar seu sangue, para nos salvar. Ele veio como Filho de Deus. A segunda vinda, ele vem buscar sua igreja, arrebatar sua igreja, aqueles que ele redimiu pelo seu sangue e foram obedientes à sua palavra. Então ele vem buscar para o arrebatamento.
a terceira vinda de Jesus Cristo, ele vem com a noiva. Você entende? Primeira vinda, ele veio como filho de Deus, Salvador. Segunda vinda, filho do homem, profeta, profetizando. O profeta, o jovem profeta da Galileia. A terceira vez ele vem como filho de Davi, para reger no milênio, como um governador do milênio. Vocês entendem? Mas o diabo também, a primeira vinda de Satanás, ele veio como anticristo, contra o ensinamento apostólico de Jesus lá no começo, ele veio como anticristo. Durante a era, ele veio como falso profeta, falsificando as escrituras, falsificando a doutrina santa que ficou para que o povo obedecesse para se salvar. Então o diabo, ele agiu como falso profeta, através de homens falsificando a palavra de Deus. E durante esse tempo, muitos e muitos foram enganados e acabaram saindo por caminhos errantes. Você entende? Perdendo o verdadeiro sentido da palavra e voltando, como disse Paulo, às fábulas, aos discursos bonitos de homem que atraem o povo após si. E quando o homem é inteligente e ele faz um discurso, ele age de uma maneira sábia para o lado do mal, eu vou dizer uma coisa para vocês: ele atrai multidões de gente atrás dele. Isso começou no céu. Se você ler em 12 de Apocalipse, você vai ver que foi isso que começou lá. Ele era muito inteligente. Satanás, Lúcifer, era muito inteligente. E quando ele desceu para a terra, que ele foi expulso lá do céu, através do arcanjo, ele não veio, eu costumo dizer, que ele não veio na vaca, no burro, no cavalo, em algum outro animal, mas ele veio na serpente, que era mais astuta, mais esperta que toda a limaria do campo, que Deus o havia feito. Caim, que era da linhagem de Satanás, Caim era muito esperto. Se você ler, entrar aí no Velho Testamento, depois, ali você vai ver a linhagem de Caim, através de Cão, foram os mais sábios da Babilônia, foram os mais sábios, os homens mais inteligentes, os homens mais que tocavam instrumento e trabalhavam com lâminas e faziam as coisas mais inteligentes, era a descendência de Caim. Porém, a descendência de Abel, eles não eram tão inteligentes, mas eram homens religiosos, que o seu coração era voltado para Deus. E Deus se agradava daquilo. Deus olhava e se agradava daquilo, sempre se agradou e ainda se agrada. Vocês estão compreendendo? Então, quando eles falsificaram a palavra de Deus, veio como falso profeta, e no fim, que se entrelaça o ministério de Satanás, que se entrelaça, ele fica como falso profeta e se intitula como besta, ainda falsificando e tomando o poder para dominar todo o setor religioso. Vocês estão compreendendo? A besta, poder, a besta tinha 2 chifres, poder civis e eclesiástico. Vocês estão vendo? Poder civil, política e religiosa, dominado pelo poder de Satanás. Então Deus, ele trabalha nas 3 pontas, como o diabo também. A trindade de Satanás, você sabe o que é? A morte, a sepultura e o inferno. Mas a trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, para que a pessoa possa ser um salvo, batizado com o Espírito Santo, o profeta disse. Então, Deus, ele tem suas dimensões, o diabo também tem. Por isso que Jesus falou em Mateus 24, que seria tão parecido
que, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Por isso que hoje existe uma farsa, que tudo aquilo que é feio, diz feio que é o diabo. O diabo não é feio. Isso é feio que é um demônio, feio que é um diabo. Nunca o diabo foi feio. Leia Ezequiel 28, você vai ver quem era o diabo. Coisa mais linda, mais bonita que existia. Andava sobre pedra fogueada. Ele andava sobre esplendor. Ele era, no céu, ele era um anjo de luz. E para enganar, você lendo a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, você vai encontrar o profeta nos ensinando que ele não vem como uma besta, saindo fogo pelos olhos, pelo nariz, com uma cauda comprida, tendo as patas fendidas, mas ele está atrás de um púlpito, nem alguém ensinando a coisa errada. É aí que o diabo está. Atrás de um púlpito, em alguém bem vestido, bem inteligente, ensinando as coisas erradas. Mas Deus, na sua simplicidade, na sua maneira de levar a mensagem, levar o seu ensinamento para os filhos de Deus, Ele é muito simples. Você entende? Irmão Branham nos ensina, e a verdade é essa. Deus, na mensagem de Deus revelado, escondido e revelado em simplicidade, Ele disse que Deus é tão simples, e você é tão simples, nós somos tão simples. Daí ele fala o seguinte, que quando João Batista anunciou sobre Jesus, ele anunciou de uma maneira simples. Daí você lê em Mateus 3, a voz que clama no deserto, endireitai o caminho, preparai o caminho do Senhor, endireitai vossas veredas, porque é chegado o reino do céu. E daí João disse, eu batizo com água, mas ele vem após mim e batiza com fogo, com o Espírito Santo. E traz em sua mão o apá, e limpará a eira. Olha aqui, ó. E coloca a semente no celeiro, mas a palha ele joga no fogo. E esse eu não sou digno nem de levar as sandálias dele. Isaías disse que ele era tão simples, tão humilde, que nós não tinha beleza nele para que nós pudéssemos desejar. E daí quando João anunciou, leu as escrituras lá de Isaías, né? Então quando Jesus estava pregando lá na praça, ele teve que mandar sair, tirar lá do cárcere e lá mandar lá perguntar, é você o Cristo ou temos que esperar outro? Muito, ele bem podia ter dito, não, eu sou o Cristo, sim, eu sou Jesus, aquele que João batizou na água. Vai lá e diz para ele que sou. Não, ele disse, vai lá e volte lá e diga para João o seguinte, que aqui o cego vê, o surdo ouve, os mancos andam, os mortos são ressuscitados, e para os pobres é pregado o Evangelho. E quando João ouviu isso lá no cárcere, ele disse, não é ele então. Ele veio mais simples do que João o tinha anunciado. E na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, o profeta diz assim, ó, é muito possível que aconteça hoje como aconteceu com os discípulos de João. O que aconteceu com os discípulos de João, irmãos? Quando Jesus vinha de Mateus 17, quando ele vinha no Monte da Transfiguração, os discípulos chegaram e perguntando para Jesus, por que os escribas dizem que é mister que Elias venha primeiro? Eles eram discípulos de João, convertidos de João, e não viram Elias vir. Jesus disse, ele já veio, e vocês não viram, fizeram dele tudo o que quiseram. Então eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista. E o profeta disse, é exatamente isso que vai acontecer. Muitos vão chegar um dia e vão dizer, mas não tinha que vir um Elias? Não tinha que vir um profeta?
Não tinha que haver um profeta nos últimos dias, no espírito de Elias? Como não veio? O profeta disse, e vão ouvir uma voz, e vai dizer, o rapto já aconteceu e vocês não viram. Ele já veio e vocês não viram. O rapto já se deu e vocês não viram. Por quê? Porque tem gente que está esperando o Elias ainda. Ele já veio e o pessoal estão esperando o Elias voltar. E vai ser uma surpresa, gente. Ele já veio, já foi. Esse que Jesus disse em Mateus 17, 11, mas na verdade Elias virá primeiro, ele já veio. Já veio, deixou sua mensagem, deixou seus ensinamentos, restaurou a Bíblia e já foi embora. E o seu ensinamento está aqui, suas palavras, a palavra de Deus restaurada está diante de nós. E muitos não estão vendo isso. Vocês estão compreendendo? Por quê? Porque assim como foram cegados lá atrás, é cegado hoje. Não é porque, vamos dizer, eu sou da mensagem, faço isso, tomo a ceia e creio no nome de Jesus Cristo, que vai. Não, tem pessoas mesmo assim, na mensagem já era, o profeta disse que vai ficar igreja cheia, pastores pregando o arrebatamento, quando o arrebatamento já deu. E eles, profetas ensinam na mensagem era da igreja, que muitos vão chegar, ali vão dizer assim, ó, nós vamos servir a Deus, nós temos condição de servir a Deus, mesmo dentro dessa carcaça da besta aí. E se entregam aonde é impedido das pessoas fazerem alguma coisa por causa da palavra de Deus, eles se entregam e vão e agem de acordo com a besta, com a lei da besta. E eles ficarão. Perderão o arrebatamento. A mensagem era da igreja, o profeta fala assim. Mas aqueles que, de Ezequiel 9, que foram marcados na testa, nunca concordarão. Aquele homem de branco, que passou com um tinteiro, marcando aquele povo lá em Ezequiel 9, marcando aquele povo que esse aqui não é para ser destruído. Isso é o Espírito Santo lhe abrindo os entendimentos hoje, sua cabeça, vamos dizer assim, ó, abrindo seus olhos, e você aceita a mensagem, então você é marcado, é separado, e nunca haverá uma destruição da besta sobre você. Porque a besta está com todo o seu poder, com toda a sua força, está lutando de uma maneira sem parar. Você ouve, você vê vídeo aí na internet, correndo para lá e para cá, o que o Papa está fazendo? O Papa é a besta. A maneira que ele está agindo, como ele está fazendo para unir todas as denominações. Eu tenho um vídeo circulando aí, que ele disse assim que todos, o católico deve orar, deve cultuar com os evangélicos. E aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles são bem aceitos na Igreja Católica. Isso aqui não é de hoje, isso aqui o Papa Bento lá atrás, o Papa Paulo II lá, Paulo I, Paulo VI, ele já veio falando disso aqui lá em 1978, dessa união. Se vocês localizassem tudo, cada palavra, nós ia estar mais desesperados nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Você sabe que eu tenho um livro lá chamado O que é o Ecumenismo. Lá, João Paulo II disse, escreveu lá, todo aquele, fizeram a pergunta, né? E aqueles que não creem na Trindade, que não é batizado, assim, ele disse assim, esses não poderão estar no Concílio Mundial da Igreja. Ele disse que muitas pessoas, muitas igrejas, a maioria das igrejas, elas concordam em ser unidas, mas tem uma porção de igreja que vai ser muito difícil essa união. Daí ele vem e diz assim, ó, você sabe que ecumenismo não é
todo mundo faz, não é fazer como que botar quantas espécies de fruta num liquidificador e bater e deixar tudo misturado assim? Não, ele disse ecumenismo, cada um na sua igreja, mas crendo da mesma maneira. Cabeça separada, mas as mãos estão dadas, mãos. Igreja separada, mas a doutrina é a mesma. Então aqui está o perigo, amados. Às vezes a pessoa pensa que vai terminar as igrejas, não vai mais haver o quadrangular, Assembleia de Deus, essas coisas, não vai haver, vai ser tudo. Não é assim que se procede. A maneira é a doutrina, é amarrado pela doutrina. Concordam pela a mesma ação, a mesma maneira de crer. 3 pessoas da Santíssima Trindade, batismo em Pai, Filho e Espírito Santo. É isso aqui que é a marca da besta hoje, espiritualmente falando. A doutrina da Igreja Católica dentro das igrejas evangélicas. Estão separados, a católica lá, os evangélicos aqui, mas a doutrina é a mesma. Vocês estão compreendendo? Então, às vezes as pessoas esperam vir de uma maneira e o diabo está chegando de outra maneira. Por isso que nós devemos acompanhar as Escrituras. E você sabe que existe, estou falando de 3 pontos importantes. Existe no setor religioso, no âmbito religioso lá, sabe o que existe? Pessoas honestas, pessoas consagradas. Se você observar, você vai concordar comigo que isso que é verdade. Pessoas honestas, pessoas religiosas, pessoas consagradas e batizadas com o Espírito Santo e vão perder o arrebatamento. Batizado com o Espírito Santo e perdeu o arrebatamento? Sim, Senhor, porque o homem ele tem 3, o homem é trino, ele tem corpo, espírito e alma. Cristo é revelado em suas próprias palavras, como nos mostra aqui nas Escrituras. O Espírito Santo vem e batiza o corpo. A mulher não anda mais seminua aí pela rua, não anda cabelo cortado, não anda pintada e não anda vivendo uma vida, né? O Espírito Santo batizou. A mulher não vive mostrando seu corpo, a mulher não vive ali mal vestida. O homem também. O Espírito Santo batizou no corpo. E vem e batiza no Espírito. O Espírito Santo batiza no Espírito. Quando o Espírito Santo batiza no Espírito, aquela pessoa se torna um religioso de muita fé. Ele exerce os dons pelo Espírito Santo. Ele exerce os dons, ele fala língua estranha, ele profetiza, ele expulsa demônio. Escute bem o que eu estou falando aqui. Ele expulsa demônio, ele ora. Ele é uma pessoa consagrada, ele jejuma, ele faz tudo. Porque o Espírito Santo batizou ele no corpo e no espírito. No terceiro homem. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas por que isso? Deixa eu mostrar para vocês esses 2 homens. O primeiro e o segundo, a carne e o espírito. Porque na carne, no corpo, você tem 5 sentidos. E esses 5 sentidos do corpo, ele vai ser santificado. Você ouve só aquilo que você quer ouvir, você classifica, né? Você come, bebe, não mais como você bebia, você já muda a sua maneira. Você está vendo? Teus olhos já são santificados, teu olfato é santificado, teu paladar, tua visão, tua audição são santificados pelo Espírito Santo. Como o corpo é batizado e o Espírito, que é o raciocínio, o afeto, a memória, a consciência e o amor que está aqui dentro, também é batizado com o Espírito Santo. Então, quando a pessoa ouve uma música mundana ali, o ouvido leva até o Espírito repudia. Não quero saber disso. Deixa os... E é a mesma, cada paladar, cada olfato, ele leva lá no Espírito, mas como os 2 são batizados, ele fica ali, jogando ali. Vocês estão compreendendo?
Mas lá dentro existe o terceiro homem, chamado alma. Terceiro homem, quando falo no homem, falo na mulher. Terceiro homem chamado alma. E essa alma tem somente uma via de entrada para entrar em contato com ela, através da fé ou da dúvida. O Espírito Santo, quando o Espírito Santo batiza o homem na alma, né? No corpo, espírito e alma, o que acontece? Quando a alma é batizada, ele crê e obedece toda a palavra de Deus. Ele não tem dúvida. Apresentou o batismo para ele, o Espírito Santo confirmou e ele aceita. Apresentou ceia, apresentou cada mandamento das Escrituras, ele aceita na alma. Mas quando ele tem dúvida na alma, não adianta o corpo e o Espírito ser batizado, aquela alma vai para o inferno de qualquer maneira, porque tem dúvida. O homem se perde de qualquer maneira. Parece uma loucura, mas isso é verdade. É Bíblia, é a palavra de Deus. Quando a incredulidade está na alma, pode ser santinho do jeito que for o corpo e o espírito, ele se perde igual. Você está vendo? O inferno está cheio e se encherá de pessoas de fé, pessoas até santificadas. Está vendo? Mas no céu não tem nenhum incrédulo. Não tem nenhum incrédulo no céu. O inferno pode estar cheio de pessoas de fé e tudo, mas no céu só vai pessoas que têm uma fé correta, que vive as Escrituras. Você está vendo? Então quando aquela fé atinge a alma, então é batizado corpo, espírito e alma, e daí ele é uma pessoa que Paulo chamou de santo, aos santos que estão lá em Tessalônica, aos santos que estão lá em Coríntios, aos santos que estão lá, aos santos que estão em Erechim, aos santos que estão em Passo Fundo, os santos que estão ali para lá e para cá, né? Então, caso contrário, não é santo. Está vendo? Então, e nós vivemos exatamente em 3 dimensões ao mesmo tempo. Como 3 dimensões? Sim, na luz, matéria e o tempo. Nós vivemos, dependemos da luz, dependemos da matéria e dependemos do tempo. Eu não sei quanto tempo eu ainda vou ficar aqui. E você, sabe? Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui. Nós somos limitados. Por mais velho, esse dia eu estava vendo ali no noticiário uma pessoa com 120 anos, 126 anos, não sei, ainda estava vivo ainda, já sabia o que estava fazendo. Mas na hora dessa ele morre. Pode viver 200 anos. O estudo da ciência estão lutando para que a pessoa chegue a 150 anos. Mas pode chegar aos 150 anos, mas ele vai morrer igual. Não adianta, porque ele é limitado dentro de um tempo. E dentro da matéria. O interessante não é viver 150 anos, ou 10 anos, 20 anos, 30 anos. O interessante é que quando você morrer, quando a gente morrer, se encontre com Deus. Vai encarar Deus. O Lázaro encarou a Deus. Os anjos tomaram ele nos braços e levaram a presença de Deus ao seio de Abraão. Só que o rico caiu no abismo, ele não tinha anjo para levar ele. Ele não tinha anjo para pegar e levar para algum lugar. Ele estava sozinho. Então, quando nós vemos na luz da matéria e no tempo, nós estamos numa luta, estamos numa batalha. Aqui, olha, eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que preferia não ter acordado de manhã, né? Leva uma vida terrível. Preferia, me acordei de novo, já vem tudo aquela carga de pensamento e luta na cabeça. Enquanto ele está dormindo, está bem, mas quando ele se acorda, mais um dia, vou ter que enfrentar ele. Esta é a situação, meus irmãos, que nós estamos vivendo nesses tempos aqui, a opressão dos tempos. E disse o profeta, é a opressão do inferno, a opressão dos demônios, a 5ª dimensão, região dos perdidos, região demoníaca.
Mas se tem a quinta dimensão, tem a sexta dimensão, a região onde estão descansando, onde é algo bom que está ali. Tem hora, esse dia eu disse que às vezes a quinta dimensão está passando por você, né? Oh, que hora terrível, que dias terríveis. A quinta dimensão está ali, ó, rodeando, e você está numa opressão do inferno ali, ó. Nem respirar quase não consegue respirar. Aquilo é a quinta dimensão, porque as dimensões se cruzam, você sabe? É igual o dia e a noite. Quando a noite vai chegando, o dia vai se retirando. Quando o dia vai chegando, a noite vai se retirando. Mas existe um momento ali entre o claro e o escuro, que é mais escuro. Você sabia? Quando as trevas se condensam, é mais escuro. Porque há uma briga. E daí um vence o outro, daí aquilo se separa. A ciência falou isso. Bem de tarde, quando o sol está se pondo, e bem de manhã, quando o sol está saindo, é as horas mais difíceis e mais perigosas que tem para andar numa rodovia aí, não é? O farol não clareia lá na frente, nada, e você fica ali meio, não é escuro e não é claro, e ali é o perigo. Você está vendo? E o profeta diz que exatamente no fim desta era, quando as trevas estão se condensando, quando está para escurecer, é o momento mais perigoso. E ele foi um homem da selva, sabe o que ele disse? Que as feras, os bichos mais predadores, mais ferozes, eles rondam as noites mais escuras e de mais temporal, e de mais chuva, as noites mais tempestuosas, é que os bichos saem rondar para pegar sua presa. E é nesse tempo que o diabo também está desta maneira, rondando. Laodiceia, escura. Na mensagem de Laodiceia, o profeta diz que as pessoas, eles têm uma caverna escura dentro de si, clamando em tormento, e não conseguem nada para que possa satisfazer aquilo dentro do seu coração. É um tempo perigoso, que o diabo, vosso adversário, está bramando como um leão ao vosso redor, procurando alguém para que ele possa tragar. Sede sóbrio e vigiando, diz o que o profeta, o São Pedro diz: sede sóbrio e vigiai. Vigiando, um vigilante, pessoa esperta, uma pessoa sensível. Você entende? E nós estamos exatamente nesse tempo que Jesus veio como Filho de Deus, Filho do homem, profeta, para nos trazer essa mensagem. E filho de Davi, ele virá no milênio. Então essas três dimensões são três dimensões que quando ele veio nos buscar, veio nos redimir, logo ele veio nos buscar. As bodas do Cordeiro, uma dimensão que ficará a noiva 3 anos e meio, segundo as Escrituras, ficará lá. Após os 3 anos e meio, outra dimensão de 1000 anos, aqui nesse mundo sendo renovado, e a noiva ficará por aqui por 1000 anos. Depois do milênio, a outra dimensão chamada novos céus e nova terra, que é a eternidade, aonde nunca mais se morre, aonde nunca mais nós vemos de guerra, nem de rumores de guerra, onde nunca mais nós vemos o que nós estamos vendo hoje. Ali é o novo céu, a nova terra, onde habita a justiça. Por isso, diz o profeta, vale a pena nós lutar hoje, batalhar com tudo que nós temos, para nós alcançar esta posição na mesa do Senhor lá do outro lado. Vale a pena nós lutar com tudo que temos, rejeitar tudo que tem que ser rejeitado, obedecer tudo que tem que ser obedecido, para que nós possamos tomar nossa posição na mesa do rei lá do outro lado. Hoje nós somos muito sensíveis nessa dimensão que nós estamos vivendo. A cara feia de um irmão
ele estraga com o nosso dia muitas vezes. E o profeta diz que existe muita permissão de Deus entre nós aqui, para ver, provar você, um de nós, como nós estamos naquele dia. Deus permite um irmão passar por você longe 2 metros, olhar na tua cara e não te conhecer, e você cumprimentar ele, e ele seguir para lá, sem te cumprimentar, e você diz, bicho, você não, nem me cumprimentar, olhou para mim, nem me cumprimentou, o que sabe que tem contra mim? E muitas vezes é uma permissão de Deus, para ver como você está, qual é a sua ação, qual é a sua atitude. E o irmão não tem nada contra você. Se ele te encontrar, dá uma volta, vem ali, se precisar ele te dá um beijo, se precisar ele te dá um abraço, porque ele ama você, mas só que cruzou ali daquela forma. E daí para ver minha atitude como estava aí diante da minha, vamos dizer, da minha santidade, né? Meu discernimento, minha percepção espiritual, como está? Então, são coisas que nós precisamos colocar em prática de dia a dia na nossa vida. Porque nós estamos no meio de tanta confusão, amados. Tanta confusão. Para começar, a confusão religiosa. A confusão religiosa não é só lá fora. É dentro aqui também, gente, da mensagem. Quando se fala em confusão religiosa, se fala em fé. É tudo onde existe fé, onde se crê em alguma coisa, existe confusão nesse tempo que nós estamos vivendo. E essas confusão, você acha que ela está simplesmente por estar? Tem um propósito, tem uma causa. O que revela o branco? É o preto. Se tivesse só o branco, não teria, mas o que mostra que uma coisa é branca, um artigo é branco, é quando põe o preto do outro lado lá. Você está entendendo? E sempre existe o contrário ali, existe algo. O que mostra o verdadeiro é quando tem o falso. Então, o que mostra o rebelde é quando tem o obediente. Então, o que mostra um evangelho correto é quando nós vemos essas tonterias e nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que não é da maneira que estão agindo, e nós vemos aqui e temos o nosso discernimento de saber, conhecer, olhar através das Escrituras o que Deus está realizando nesse tempo e o que o diabo também está tentando fazer. Porque é um tempo difícil, é um tempo de uma peneira. O que mostra o fruto em você? É a sua obediência? É a sua obediência que mostra que você é um cristão. Aquele povo lá no deserto, o que mostrava que eles eram obedientes é aqueles que não saíram atrás do profeta. Eles iam seguindo o profeta. O profeta olhando a coluna de fogo e seguindo as ordens de Deus, e eles seguindo o profeta. Eles não tinham nada a ver com a coluna de fogo. Eles tinham que ver o profeta, eles tinham que obedecer o profeta. Eles podiam olhar a coluna de fogo, podiam fazer tudo, mas eles não, para eles, eu vou dizer uma coisa para vocês. Até disse o Mombrano, ele disse, eu não sei se o povo viu a nuvem lá, a coluna de fogo. Não sei se o povo viu. Só via a luz e via a sombra. Mas quem via corretamente era o Moisés. E o Moisés sim não tirava o olho da coluna de fogo. Ele estava ali, porque ele era responsável de conduzir aquele povo lá. Hoje é a mesma coisa. O profeta está olhando para Deus, para a palavra, para a coluna de fogo, olhando para a mensagem, Deus revelando a mensagem para ele. Então nós seguimos o ensinamento. Está vendo? Nós seguimos, ele não é um Deus, mas nós seguimos o que Deus fez através dele. Vocês estão compreendendo? Ele não é um Deus, ele não é um ídolo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que vai além. Você conhece isso, vai além de uma fé, de uma maneira de crer no profeta, né?
A voz de Deus é a voz, é a palavra que saiu da boca do profeta. É a Bíblia. Ele não, o irmão Branham não fez nenhum versículo a mais do que está escrito nas Escrituras. E nem a menos. Ele revelou tudo o que está escrito aqui que nós precisamos saber para esse tempo do fim. Por isso que nós consideramos o mensageiro. Quem não considera o mensageiro, né? Eu considero, porque eu era um cego lá atrás, na religião. Você era um cego lá na religião, molhando as Escrituras aqui. Mas quando o mensageiro veio e começou a revelar as Escrituras, isso tem que ser feito aqui, isso aqui. Batismo aqui, Pai, Filho e Espírito Santo não é batismo. Mas eu tinha sempre que era um batismo. Eu até pregava lá na Assembleia de Deus. E para mim era um batismo ali. Para mim era. E veio o mensageiro e disse: pode olhar, isso aqui não é um batismo. Quando diz ide, ele não está realizando uma obra aqui, ele está mandando fazer. Ele disse ide. Ide, ele não está realizando o batismo, ele está mandando batizar. Ah, é verdade. Mas então onde é que eles foram batizar? Daí você vai no primeiro batismo, Atos 2. E daí você vai ver como eles batizaram lá. E é exatamente isso, o mensageiro veio para isso. Eu sempre considero que um mensageiro, um profeta de Deus, ele é um acendedor de luz. Aperta lá no interruptor, apaga e acende. Toc, 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 toc. Eu no escuro, ele chega lá e acendeu. Os irmãos aí. Assim é, ele aperta lá no interruptor espiritual e acende a luz da palavra para que nós possamos ser orientados por ela. Essa é a finalidade de um profeta na liderança. É aquilo que Eliseu tinha lá. Ele viu o quanto era importante a presença de um profeta na sua caminhada espiritual. E começou, você lê lá em Reis 2, ele começou: mas vive o Senhor, vive a tua alma, mas eu não te deixo de jeito nenhum. Meu. Não, então agora fica aqui que eu vou a Jericó. Vive o Senhor, já te disse que vive o Senhor e vive tua alma, mas eu não te deixo. E assim foram. E ele foi teimando até que ele viu o arrebatamento, o rabo do outro lado do Jordão. Quando você vê a importância de um ministério profético na sua fé. Esses dias um irmão disse para mim: mas olha, se eu chego lá e o senhor disse para mim: não me apareça mais na igreja aqui, não me venha mais nas igrejas. Eu quero dizer: não venha tu, porque eu venho. Não venha tu, mas eu venho. Se o senhor disser para mim que não venha, eu vou dizer para o senhor: não venha tu, mas eu venho. Assim é. Por quê? Porque Deus tem nos assinalado com o seu Espírito Santo para nós crer numa mensagem para os últimos dias. Amém? Vamos orar, meus amados irmãos. Incline sua cabeça. Se você quer se pôr de pé, você se coloque. Maravilhoso Deus e eterno Pai Celestial, neste momento, Senhor, que aqui nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações regozijando na Tua presença, porque a palavra ela é pura, ela é santa, e ela tem achado lugar no coração de cada filho, de cada filha do Senhor. E nesta noite, meu Deus, nós viemos aqui para isso que nós ouvimos, ouvir a Tua palavra. Quando nós estávamos adorando o Senhor através dos cânticos, Senhor, nossa alma se alegrava. Nós cantávamos no Espírito, Senhor, e o Senhor recebia a nossa adoração. Quando nós oramos, todos oramos juntos, Senhor, por qualquer causa, pelos doentes aqui nesta noite foi orado, e eu creio que existiu muita cura nesta noite através da oração desta igreja. E agora, quando nós paramos, se assentamos para ouvir a Tua palavra, meu Deus, ela também alimentou nossa alma, e ela é o nosso escudo, o nosso broquel, ela é a nossa arma, ela é o nosso alimento. Senhor, ela é tudo para nós. Por isso que quando nós chegamos aqui, nós viemos para ouvir o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós.
Nós precisamos ouvir o que o Senhor quer dizer para nós. Nós não viemos aqui para ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos, abençoa o ministério na face da terra, o ministério da palavra de Deus. A Bíblia, Senhor, sendo expressada diante do povo, que possamos cada um chegar um dia e dizer: valeu a pena. Valeu a pena viver uma mensagem como esta. Valeu a pena nós, Senhor, te servir de todo o nosso coração. Deus eterno, Deus maravilhoso e santo, que possamos, Senhor, te agradecer a cada dia, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, sela o nosso coração com essa mensagem, porque a mensagem é o Espírito Santo, através da sua palavra, meu Deus. Sela a nossa alma, ensina-nos, firma nossos pés espirituais a cada dia nesta caminhada, meu Deus, no grande nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amado Deus. Assim oramos e pedimos a Ti, Senhor. Amém, soberano Deus. Amém.